Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos no capítulo 7, a diáspora. Vamos ao número 1 do nosso material didático, a profecia de Jesus sobre o futuro de Jerusalém. Pois bem, eu coloquei o texto aí de Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 24. Antes de ler e explicar o texto, eu vou fazer uma distinção entre esse sermão profético de Jesus e o sermão profético de Mateus. Esse sermão profético de Jesus, ele fala de Jerusalém sendo destruída e os gentios se apossando dela, ou seja, a destruição que já aconteceu. Mateus capítulo 24, ele já fala de um outro ataque a Jerusalém, okay? Durante a grande tribulação, é futuro. Nesse caso aqui, falando de história de passado, então por isso eu cito o sermão profético de Lucas, que ele tem um enfoque diferente do sermão de Mateus. Não é o mesmo sermão, foram pronunciados em momentos diferentes, ok? E tem uma mensagem diferente. Bom, Lucas 21, versículos 20 a 24. Mas quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, sabei então que é chegada a sua hora. Pois bem, vamos pegar essas palavras de Jesus e aplicar a história de Israel. Eles tinham sido dominados pelos romanos no ano 63 a.C., mas foi um domínio assim sem guerra. Jerusalém abriu as portas, alguns facilitaram, avisaram ao César que ele deveria entrar em Jerusalém no sábado, que ninguém iria fazer guerra a ele, e ele chegava e dominava a cidade, e assim ele dominou a cidade, tá ok? Depois que os romanos conquistaram Jerusalém, ainda colocaram o pai de Herodes como administrador e depois Herodes como rei, o que aconteceu? Jerusalém cresceu muito. Então, houve prosperidade no povo. Então, eles estavam, de uma certa maneira, evitando problema para eles não terem outra destruição, como aconteceu com babilônios, né? Mas aqui Jesus anuncia que Jerusalém será destruída. E isso, para os israelitas, vamos considerar, foi uma notícia assim bombástica, porque mesmo eles crendo que Jesus era o Messias, eles continuam amando Jerusalém. Tanto que os apóstolos, quando Jesus vai ascender aos céus, eles perguntam a Jesus, se no momento que ele voltar, se ele restaurará o reino de Israel. Tá? No livro de Atos. Okay? Jesus prossegue, o versículo 21. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Agora, note que essa grande aflição aqui de Lucas não é como a grande aflição de Mateus. A grande aflição de Mateus diz que é uma aflição como nunca houve na história da humanidade, né? Ou seja, é a grande aflição da grande tribulação. Essa grande aflição aqui, ela é uma aflição que ela já passou na história, ok? Aconteceu no ano 70. E o versículo 24, e ele diz, olha, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Ou seja, isso se cumpriu. Já o fim do tempo dos gentios ainda não se cumpriu, que Jesus vai falar agora. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Ok? Então, essa profecia de Jesus aqui, ela vai ser marcante agora para a história de Israel e a história da igreja. Né? Porque, claro, os israelitas que não criam em Jesus como Messias, sabiam que ele havia anunciado que Jerusalém seria destruída. Se você ouve uma profecia no ano 29 da era cristã, quando Jesus morreu, e ele pronunciou esse sermão profético, aí você passa 10 anos,
né? Vai no ano 39, passa 20 anos, vai no ano 49. E, claro, nesse período está havendo conflitos entre judeus e cristãos, em especial entre judeus e judeus cristãos, ok? Porque os judeus, eles consideravam apostasia o que os cristãos estavam fazendo. Eles teriam que continuar ligados ao judaísmo, deixar então o cristianismo ligado ao judaísmo. Por exemplo, em Atos capítulo 11, quando o apóstolo Pedro foi pregar para Cornélio, que está no capítulo 10, quando chega no capítulo 11, ele é chamado a Jerusalém e ele é cobrado pelos cristãos da circuncisão. Aqueles que eram da circuncisão significavam judeus, okay, que queriam seguir o judaísmo, manter o judaísmo e também seguir o cristianismo. Mas é claro que isso era incompatível, tinha que ter diferença. Mas veja, os homens chamaram o apóstolo Pedro. A hipótese é que fossem exatamente autoridades que estavam se convertendo e o indivíduo era uma autoridade, como Manaém, o exemplo que nós citamos antes. Ele era uma autoridade no estudo da fé judaica. Se ele se converte ao cristianismo, ele automaticamente se tornava uma autoridade também no estudo do cristianismo, porque quando for interpretar as escrituras do Antigo Testamento, o apóstolo Pedro, que era um homem simples, tinha a experiência da vida com Jesus, mas por ser um homem simples, não viver para estudar, ele certamente perderia no debate para Manaém, por exemplo, que se converteu, ok? O comentário prossegue. O tempo dos gentios se encerra com o arrebatamento da igreja e a volta da contagem das 70 semanas de Daniel no evento escatológico chamado de Grande Tribulação, ou seja, é um evento futuro, ok? O número 2, eu coloquei aí uma lista para vocês poderem acompanhar dos imperadores desse período. Nós vamos falar desses imperadores nesse momento que Jesus Cristo morre, que foi feita essa profecia. O imperador romano se chamava Tibério César. Agora, ele será substituído por um homem chamado Calígula, e aí nós já veremos que esse homem, ele era louco, e se Deus não interferisse, porque certamente foi Deus que interferiu, esse homem faria uma perseguição fortíssima contra os israelitas, porque a ordem dele era colocar uma estátua dele dentro do templo de Israel, dentro de todos os templos romanos e dentro do templo de Israel, e quem não aceitasse era para pegar e matar. Essa era a ordem. O homem, ele estava louco mesmo. Nós vamos ver a história de Calígula. Ele realmente chegou a um ponto que ele enlouqueceu. Diz que ele entrava no templo de Júpiter, ele se vestia igual Júpiter, a roupa com as mesmas cores, tudo. Aí chegava junto da estátua de Júpiter e falava: esse é meu irmão mais velho, tudo bem, meu irmão? Cumprimentava Júpiter. Ele vai ser o primeiro homem que vai reivindicar em vida a adoração como Deus. Isso é novo na religião da Babilônia. Essa religião romana é, sem sombra de dúvida, a religião que nasceu em Babel. A história confirma isso, ok? E isso era novo na religião da Babilônia. Por quê? O próprio Nimrod, segundo a história, ele começou a ser adorado como Deus depois que ele morreu. Todos os imperadores, os Césares também, como seguidores dessa religião, eles eram adorados como deuses depois que eles morriam. E Calígula vai mudar isso. Ele vai ser o homem que vai estabelecer o culto, a divindade Calígula ainda em vida. Ele fala: como que eu vou ser adorado depois de morto? Não, eu quero ser adorado em vida. E o homem enlouqueceu mesmo, né? Ficou realmente com problemas de cabeça. E aí fez um monte de loucuras. Bom, o imperador Cláudio, que aí nós veremos, vai ser citado em Atos capítulo 11. Depois vem Nero. Nero, ele vai perseguir muitos cristãos, mas também vai perseguir os judeus.
né? Cláudio não vai fazer perseguição, mas vai acabar expulsando os judeus de Roma, né? Depois tem 2 imperadores menores, 3, né? Galba, Otônio e Vitélio, e aí aparece um imperador maior, que era um grande general, nós veremos, ele é o homem que inicia o cerco da cidade de Jerusalém, inicia o cerco, ele tinha conquistado as tribos bárbaras da Inglaterra, foi o primeiro a fazer isso. O César, né, 120 anos antes, havia conquistado a região da França, da Alemanha, mas a região da Inglaterra, mais ao norte, ele não conquistou. Quem conquistou foi Vespasiano. Então a fama dele cresceu no império. Então ele não era filho de imperador, ele não era descendente de Calígula, nem de Cláudio, nem de Nero, ok? Mas como ele era o grande general da época, e os imperadores que ficaram, passaram rápido, ele vai ser o homem que vai se destacar agora como um grande general. Vamos colocar ele como imperador. O exército normalmente colocava o nosso general, quem não aceitar, então vem para a guerra. Tá? O grande exército, né? O maior general, ninguém queria lutar com ele, pronto, ele se tornou imperador. Depois vai ser seu filho Tito, que ele conclui o cerco de Jerusalém, mas só se torna imperador no ano 79, com a morte de seu pai. Esse Tito, como o destruidor de Jerusalém, né, ele se casou com uma mulher chamada Pompeia, e ele colocou o nome dela numa cidade, né, Pompeia, construiu uma grande cidade que acabou sendo destruída pelo Vesúvio. Alguns consideram que isso teria sido um castigo de Deus. Não dá para afirmar, né? Bom, e depois Domiciano, esse vai entrar muito na história da perseguição ao cristianismo. Uma questão, por que Domiciano vai perseguir os cristãos? Lembrando que a razão foi a seguinte: os sacerdotes de Apolo afirmaram para Domiciano que os deuses estavam aborrecidos com o Império Romano. Provavelmente uma fake news. Eles inventaram isso porque, segundo a história, os templos dos pagãos, os templos romanos, estavam esvaziando, porque o cristianismo estava ganhando espaço dentro do judaísmo, e agora, já nos anos 89, que vai ocorrer esse evento que eu estou contando para vocês, os templos pagãos estão abandonados. Então eles inventam que os deuses estavam aborrecidos com os cristãos, porque os cristãos diziam que os deuses não existiam. E aí eles falam para Domiciano que ele deve exigir que todos os cristãos adorem ao demônio. Então virá uma perseguição muito grande. Mas está na história de Israel. Por que eu estou contando isso? Porque os judeus escapam. Os sacerdotes de Apolo, eles não podem acusar os judeus. Por quê? O imperador César, quando ele conquistou Jerusalém, ele deu um direito especial aos judeus. Os judeus não precisariam reconhecer os deuses romanos, porque todos falaram para ele: olha, se fizer isso aqui, o povo é um povo já de milênios aí, e eles nunca adoraram outros deuses, né, oficialmente, vamos considerar, né? Infelizmente se desviaram. Mas então César deu esse documento especial para eles, que os judeus, eles não eram perseguidos, eles só vão começar a ser perseguidos com a Babilônia apocalíptica, com Constantino. Constantino vai perseguir, mas os imperadores romanos não perseguiam por causa do documento do imperador César, né? Ok? Bom, e depois vai passar os imperadores Nerva, Trajano e Adriano também. Nós veremos que ele vai entrar para a história de Israel, porque ele é que vai mudar o nome de Jerusalém para Palestina. Esse problema, essa briga que nós temos ali até hoje entre judeus e palestinos, palestino foi um grupo, o restante dos filisteus, que Adriano colocou para dominar a região de Jerusalém e mudou o nome daquela região
daquela cidade de Jerusalém para a Hélia Capitolina, uma homenagem a Júpiter Capitolino, o grande deus, entre aspas, do Império Romano, ok? E de Aérea Capitolina vem o termo Palestina, ok? Então esse Adriano é ele que vai fazer essa monstruosidade, resultando numa revolta que nós vamos estudar, a revolta de Bar Kokhba.